Olá, amigos da Terceiro Anjo. Nós hoje vamos abordar o tema da febre, uma situação, um sintoma que é bastante temido pelos pais e que muitas vezes é por culpa dos profissionais de saúde colocado como uma situação de pânico. Mas na verdade a febre é uma força defensiva e também curativa do organismo ao elevar a temperatura e dessa forma queimar o inimigo, que podem ser vírus, bactérias ou outros meios de infecção. Porque com a febre aumenta o metabolismo, o coração aumenta a sua pulsação, a circulação também é aumentada e dessa forma se tem uma oportunidade de combater a doença. Até Parmênides, há 2000 anos atrás, disse: "Dê-me a chance de produzir uma febre e eu curarei qualquer doença." Então, eu gostaria de incentivar que olhássemos para a febre de outro ângulo, como um meio de cura. Mas assim como um fogo que se extravasar dos seus limites pode atingir uma extensão prejudicial, da mesma forma a febre. Então nós temos que contê-la, permitir que ela faça ali o seu trabalho de queimar o inimigo, mas mantê-la dentro dos limites. Uma das nossas principais preocupações com a febre é a hidratação. Então, a melhor ajuda que uma mãe pode dar para uma criança com febre não é dar gotinhas de paracetamol ou de pirona, mas é de hidratá-la. Então, tente insistir, uma boa regrinha é de dar 1 copo de água por hora, para a criança se manter hidratada. Outro aspecto de atenção que nós devemos ter é se a febre for por causa de insolação ou de venenos, de envenenamento por ingestão de toxinas. Nesse caso, realmente é importante imediatamente procurar atenção médica. Mas se for por alguma infecção, um resfriado, alguma indigestão, você pode aplicar meios simples depois de deixar a febre ter o seu trabalho por aproximadamente 2 a 4 horas, mantendo sempre o paciente bem hidratado. Se com isso a temperatura não diminuir, você então pode começar a fazer o tratamento natural. Quais seriam esses? Ou como que eu vou definir qual é o tratamento a ser usado? Observe a atitude da criança e também a temperatura da pele. Se a criança estiver quentinha, com o rosto vermelhinho, um pulso cheio, nós vamos querer ajudar a criança a perder a temperatura. Tem uma situação que tende a se temer muito, que é a convulsão febril. Mas, na verdade, ela acontece por uma imaturidade do cérebro, do sistema nervoso, e é por razão da rapidez em que a temperatura aumenta, e não pela quantidade que a temperatura corporal atingiu. Por exemplo, uma criança pode passar de temperatura de 36,6 para 38 graus em poucos minutos, e aí deslanchar uma convulsão, sendo que em outra situação ela pode passar a uma temperatura de 40 graus ao longo de algumas horas e ficar estável. Então realmente não tem bem como você prevenir uma convulsão febril. Um aspecto então que nós vamos analisar para definir que tratamento nós vamos fazer é analisando a aparência geral da criança. Se ela estiver com calafrios,
as extremidades frias, a pele úmida, talvez até cianótica, a temperatura está em aumento. E nesse caso, nós queremos ajudar a criança ou o paciente a suar, induzir a sudorese. Como? Por exemplo, através de um escalda-pés, que você pode aprender através do outro vídeo que foi postado. E você também pode dar água ou líquidos quentes para ele tomar, por exemplo, uma penicilina russa, tentando de todas as formas aumentar a possibilidade de ele suar. Porém, se você observar que o paciente está com o pulso cheio, a pele bem quente, o rosto rubro, vermelhinho, nessa condição, a temperatura está provavelmente já diminuindo, já atingiu o seu pico máximo e ele agora está querendo liberar o calor. E nós vamos ajudá-lo fazendo um tratamento chamado envoltório frio, que daqui a pouquinho vamos demonstrar. Então, considere que a febre, ela não é inimiga, mas é amiga. Somente temos que mantê-la dentro dos limites. Uma situação em que é importante nós termos sérios cuidados é com a febre no recém-nascido, porque podem realmente ser infecções consequentes a todo o período do parto. São infecções que podem ter uma evolução mais séria. Tente também, durante o período da febre de sua criança, manter a cabeça fria, com uma toalhinha molhada em água gelada, várias vezes trocada e, como já mencionamos, mantendo uma boa hidratação. Tenha cuidado também com a alimentação, uma indigestão mesmo pode elevar a temperatura corporal. Então, alimentos cárneos têm a tendência de induzir o sangue a um estado febril. Outra situação que também pode levar a isso é alguns medicamentos, como os anti-histamínicos, meninas na puberdade durante o período ovulatório. Então, não sempre a temperatura elevada, a hipertermia, é uma febre por causas infecciosas. Inclusive, na hidroterapia, nós gostamos muito de usar um tratamento chamado de banho de febre, onde o nosso objetivo é induzir artificialmente a hipertermia, com o objetivo justamente de acelerar o metabolismo, induzir o sistema imunológico, ativando os glóbulos brancos à corrente sanguínea. E em referência a dar banhos frios a um paciente com febre, o efeito vai ser com que o corpo faça ou a pele tenha uma constrição, os poros se fecham e os vasos sanguíneos superficiais também no contato com a água fria. E, consequentemente, o sangue vai fugir para os órgãos internos e aumentar a febre interna. Então, se você quiser dar um banho, dê o banho morno ou até para o quentinho, para dessa forma dilatar os vasos sanguíneos, os poros da pele e derivar o sangue dos órgãos internos para a região superficial, onde da pele possa se transpirar. Então, agora, tendo sido dadas as informações básicas e gerais, nós vamos demonstrar a vocês o tratamento do envoltório frio. E para tal, eu vou convidar aqui ao meu esposo, Milton, para demonstrá-lo. Então, Milton, o que nós precisamos para fazer esse tratamento? Olá! Muito bom, doutora. Nós precisamos de coisas simples, coisa que nós temos em casa mesmo. Por exemplo, aqui nós temos aqui uma superfície plana,
Pode ser uma maca, como esta que nós temos, pode ser uma cama, pode ser um sofá, pode ser no chão também, forrado com um cobertor, um tapete. E nós precisamos forrar essa superfície com plástico, se for um colchão, ou cobertor, ou tapete, para evitar que esse colchão ou essa superfície se molhe. E depois nós colocamos um edredom, um outro cobertor em cima, ou um lençol mais grosso. E nós vamos precisar também, vocês podem ver aqui um balde com água, e essa água também tem gelo dentro, a qual nós vamos utilizar para molhar um lençol que nós temos. Mas antes do lençol, nós precisamos também de outro cobertor de lã, de preferência, um cobertor felpudo, o qual nós vamos estendê-lo nesta cama ou nesta maca, desta forma, atravessado. Olha, a parte do cobertor, de forma que grande parte dele fique para este lado e um pouco para este lado. E depois nós vamos precisar então de um lençol também aqui de algodão. Esse lençol nós vamos pré-enrolá-lo para facilitar a retirada da água e vamos mergulhá-lo na água geladinha. Mergulhamos para que ele fique bem encharcado e depois nós temos que torcê-lo de forma que o excesso da água saia desse tecido e ele fique apenas levemente molhado, para que quando nós estivermos com o tratamento, ele não fique escorrendo e prejudicando nas funções e objetivo que nós queremos nesse tratamento. Então veja bem torcido, não está escorrendo. E agora nós vamos estendê-lo aqui na cama da mesma forma que nós estendemos o cobertor. Atravessado aqui na cama, de maneira que grande parte dele esteja para este lado, ou vice-versa, e a outra parte para este lado. Mas agora falta algo principal aqui também. Quem nós vamos pôr aqui para fazer o tratamento? E nós temos um convidado especial hoje. E esse convidado especial é o Matheus. E nós vamos convidar o Matheus. Oi, Matheus. Oi. Tudo bem? Tudo. Então, tudo bem, Matheus. Para isso, Matheus, nós vamos precisar que você tire a sua camiseta. Isso, parabéns. Na sua casa, quando você estiver fazendo esse tratamento, é ideal que a pessoa a qual vai ser tratada, ela esteja de preferência sem nada de roupa, ou só com a cuequinha, é o melhor, para que este contato com o tecido seja mais efetivo em toda a superfície do corpo. Matheus, então eu gostaria que você subisse aqui. Ótimo, parabéns, Matheus, muito bem. Agora o Matheus vai entrar numa fria. Então aqui vamos ajeitar o corpinho do Matheus de forma belezinha. Tá frio? Ótimo. E agora nós vamos envolver. Primeiro nós vamos pedir para o Matheus. Matheus, levante os bracinhos. Ótimo, parabéns. Abre um pouco as pernas. Isso, afastou as pernas. Vamos envolver o lençol neste lado aqui. Bem envolvido nesta perna. E aqui no tórax. E agora, com a outra parte, nós vamos pedir para ele abaixar os bracinhos, abaixe, e vamos envolver essa outra parte. Junte as pernas e agora envolva todo o lençol para que o lençol tenha o maior contato possível na superfície da pele da pessoa a ser tratada. Esse processo, idealmente, deve ser feito o mais rápido possível, para que o paciente sinta o menos frio durante envolvermos. Idealzinho, olha aqui
um detalhe importante, o pezinho está descoberto. E nós vamos colocar aqui uma bolsa de água quente para manter essa região quente, a extremidade ela precisa estar quentezinha, bem quente, né, Mateus? Para motivar a circulação nas superfícies, nas extremidades. E agora nós vamos envolver esse enroladinho de Mateus, bem gostosinho aqui, neste cobertor quentinho. E ele vai ficar daqui uns poucos segundos ou até minutos quentinho. E também um detalhe interessante e importante nesse tratamento é termos à disposição uma toalhinha de rosto ou uma toalha média, a qual nós vamos também dobrá-la e pré-enrolá-la e também mergulhar esta toalha na água gelada. E também vamos tirar todo o excesso da água desta toalhinha. Já passou o gelo inicial, Mateus? Já. Ok, não está escorrendo. É? E vamos colocá-la lá na cabeça do Mateus para manter. Você já sabia? Sim, eu faço em casa quando eu tô com dor de cabeça. Parabéns, olha. Eu coloco esse paninho em casa quando eu tô com dor de cabeça. Olha, outra dica importante do Mateus. Parabéns, Mateus. Isso aqui vai ajudar a manter essa região da cabeça bem E também é bom fresquinha. porque eu tô com dor de cabeça. E você também está com dor de cabeça, Mateus? Olha, vai te Com ajudar. dor de cabeça. Tossindo e com dor de cabeça. Muito bem. Esse lençol frio, ele deve ser trocado depois de alguns minutos. O corpo agora está se adaptando e, na verdade, passando o calor da febre do organismo para o lençol. E então nós vamos já ter outro lençol molhado, preparado, e vamos, dentro de alguns minutos, repetir esse processo de enrolar o Mateus novamente em outro lençol geladinho. Repetimos isso enquanto a temperatura estiver elevada. Dessa forma, nós transferimos o calor acumulado do organismo para o lençol. Lembrando da fisiologia, o organismo inicialmente tem uma reação de vasoconstrição superficial da pele ao entrar em contato com o frio. Mas como é um frio mais prolongado e que é coberto com calor, o corpo tem uma reação então de querer esquentar essa região que está em contato com o frio. E dessa forma o sangue vem para a superfície, descongestiona os órgãos internos e tem então uma vasodilatação também dos poros, os poros se dilatam e o calor é liberado. Eu também estou aqui recordando de uma coisa essencial para todo o tratamento. Todo o tratamento ele precisa do grande médico. E ao nós finalizarmos o preparo aqui do paciente ou da pessoa a ser tratada, nós temos que dirigir uma oração, uma prece ao nosso grande médico, ao nosso Deus Criador, pedindo que a mão dele venha fazer o grande trabalho de curar, de amenizar, de restaurar a saúde. Então eu convido o Mateus para nós dirigirmos uma oração a Deus, simples, mas bem objetiva. Vamos orar, Mateus, pedindo a bênção de Deus? Então feche seus olhinhos. Querido Senhor Deus, nosso grande Pai e nosso Criador, em nome do Senhor Jesus, o nosso grande médico, nós pedimos ao Senhor que o Senhor coloque sua mão poderosa sobre o Mateus, que dirija este tratamento natural e que faça-o ser efetivo para a restauração da saúde do Mateus. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus e de acordo com a sua santa vontade. Amém. Bem, depois de se passarem 20 minutos,
30, 40, dependendo da reação do paciente, e talvez depois de 2, 3 trocas do lençol, renovando com água geladinha, nós então vamos liberar o nosso paciente. Ele deve ter já suado bastante, então logo ao removermos os lençóis, nós vamos fazer uma fricção fria no tronco dele. Então, nós começamos a finalização desenrolando o cobertor que nós utilizamos. Aqui está o lençol que, dependendo do tempo que você deixou, ele já está bem quentinho. Aqui o Mateus está bem quentinho mesmo. Vamos desenrolá-lo por parte. Mateus, pode ficar quietinho para nós desenrolar você por partes, tá bom? Vamos aqui. Você está sentindo agora frio ou calor, Mateus? Isso. Um pouquinho de frio. Agora Com que estamos a mesma desenrolando, toalha né? que nós usamos na cabeça, já molhamos ela de novo na água gelada, nós vamos fazer movimentos de fricção na superfície do corpo dele. Friccionando esta toalha no corpo para fechar os poros ou essa região ficar protegida contra outros germes ou outras doenças para não contaminar o corpinho dele. E aqui também a mesma coisa, na direção de fora para dentro. Tô com frio. E passando uma toalha seca logo depois para remover a umidade. Sempre uma fricção bem vigorosa, especialmente se é uma pele jovem, da direção da extremidade para a região central. Agora vamos para essa outra perna, só não tira o tórax ainda. Como ele está de shortinho, atrapalha um pouquinho, mas você em sua casa pode fazer com a pessoa só com uma cuequinha. Ok, vou molhar mais uma vez, porque a toalha já esquentou. Agora, terminando com o tórax, fazendo este procedimento para fechar esses poros, né, para não dar acesso a outros bichinhos. Vamos levantar um pouquinho isso agora, Tremendo. essa parte de fora. Dá um pouquinho de frio no início, mas depois o corpo fica revigorado. Nesse momento é mais importante ainda que não tenha correntes de ar, que realmente prejudicariam e fariam um mais desconfortável o tratamento. Agora vamos pegar uma roupa bem quentinha, uma meia, e aí você vai repousar em torno de meia hora. Vai ficar deitadinho na cama, descansando. Melhor se você dormir, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar uma meia, uma roupinha bem quente para você agora descansar depois do tratamento. Então, como vocês puderam ver, é um tratamento muito simples, feito com materiais que normalmente nós temos no lar. E lembre-se de ser ágil no tratamento, especialmente no momento de finalizar, para que o paciente não sinta frio. O tempo, a duração vai depender da resposta do paciente. Então, nós agradecemos e convidamos você a enviar qualquer dúvida ou comentário ao nosso e-mail saude@terceiroanjo.com. Que Deus abençoe você.